Deus mandou Jonas ir pregar na cidade de Nínive. Livro de Jonas, capítulo 1. E Deus disse para o Jonas assim: vai na grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque eu estou vendo todos os pecados que acontecem na cidade. E o Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. O Jonas entrou em um navio, para ir para a cidade de Tarsis, para tentar fugir da presença de Deus, mas Deus mandou ao mar um grande vento, e se formou no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se, e o Jonas estava dormindo no navio, e o capitão do navio acordou o Jonas, e disse para ele: seu dorminhoco, se levante e invoca o teu Deus, talvez Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E o Jonas disse para o capitão do navio: tudo isso está acontecendo porque eu estou fugindo da presença de Deus. Vocês me joguem no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa veio essa grande tempestade. Versículo 15. E levantaram o Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria, e Deus mandou um grande peixe, e o peixe engoliu o Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2. Versículo 1, e o Jonas orou a Deus das entranhas do peixe. Versículo 10, falou, pois, Deus ao peixe, e o peixe vomitou o Jonas na terra. Capítulo 3, versículo 1, e Deus falou de novo pro Jonas: você vai na cidade de Nínive, e prega a palavra que eu te mandei. E o Jonas começou a pregar a palavra de Deus por toda a cidade. E o Jonas dizia: Deus vai destruir esta cidade em 40 dias por causa dos pecados de vocês. E os homens da cidade creram em Deus, e proclamaram um jejum. Versículo 6. A pregação que fez o Jonas chegou ao rei da cidade, e o rei levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e o rei fez um decreto, que se divulgou na cidade, por mandato do rei dizendo: todos têm que jejuar, todos os moradores da cidade clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e Deus não destruirá a cidade. Versículo 10. E Deus viu que o povo se converteu com a pregação do Jonas, e Deus se arrependeu do mal que tinha falado que ia fazer. E Deus não destruiu a cidade de Nínive. Capítulo 4, versículo 1. Mas o Jonas ficou muito triste porque Deus não destruiu a cidade. E o Jonas disse para Deus: tá vendo? Era por causa disso que eu tentei fugir da presença do Senhor. Eu sei que o Senhor é piedoso e misericordioso, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Provavelmente o Jonas saiu pela cidade pregando a palavra de Deus, falando assim para o povo: vocês têm que abandonar a prostituição, parem de crer em deuses feitos de madeiras,
imagens de escultura feitas de metal, feitas de louça. Parem de ficar se ajoelhando em frente de estátuas. Parem de fazer pedidos para a estátua, elas não se mexem do lugar. Elas não podem ouvir vocês, só existe um Deus que criou todas as coisas. Abandonem a violência, abandonem os vícios, abandonem o adultério. Se convertam ao único Deus verdadeiro. Deus mandou eu dizer que vai destruir esta cidade. Provavelmente alguns moradores da cidade zombaram do Jonas dizendo assim: olha aí um fanático religioso, fica falando igual a um bobo, kkk. Fica falando que um Deus invisível vai destruir a cidade. Era só o que faltava, porém a maioria das pessoas da cidade de Nínive acreditaram na pregação do Jonas e se converteram das suas maldades, das prostituições e dos vícios. E Deus não destruiu a cidade de Nínive. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 40, Jesus Cristo falou do Jonas. Ele disse assim: Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho de Deus vai ficar 3 dias e 3 noites enterrado. Os moradores da cidade de Nínive ressurgirão no julgamento de Deus com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui, quem é maior do que o Jonas? Jesus Cristo falou que o povo da cidade de Nínive se arrependeram dos seus pecados e mudaram as suas atitudes com a pregação de Jonas, e ele próprio disse que ele sendo maior do que o Jonas, os seres humanos não querem se converter com a sua pregação. Mesmo sendo ele o Filho de Deus, a maioria das pessoas rejeitam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Porém chegará o dia da prestação de contas, os que rejeitam se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, depois da morte estarão aguardando o julgamento final da humanidade no inferno. O inferno é o lugar de todos os que preferem dar lugar aos pecados. Preferem continuar na prostituição, preferem continuar nos vícios, do álcool, da maconha, da cocaína, preferem continuar a adorar e crer em imagens de esculturas, feitas por mãos humanas, que não veem, não andam, não ouvem, elas não podem salvar ninguém do inferno. Ainda a maioria das pessoas dizem assim: tem que aproveitar a vida, sabe? A vida é tão curta. Se as pessoas soubessem o que vem depois da morte, elas iriam se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, porque é 100% de certeza que os que rejeitam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, depois da morte irão morar no inferno. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus Cristo disse assim: preguem o meu Evangelho, quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. No livro de Mateus 28, versículo 19, Jesus Cristo ensinou qual é o verdadeiro batismo.
Faça esse batismo em uma igreja evangélica verdadeira. Tem as falsas, mas também tem as verdadeiras. Leia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Foi Jesus Cristo que disse que Deus tem o poder de lançar no inferno a alma e o corpo de quem não quer nem saber de se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O ser humano tem alma, a alma do ser humano não morre com o corpo. A moradia da alma depois da morte será o inferno, para os que rejeitam a pregação de Jesus Cristo. O povo da cidade de Nínive se converteram com a pregação do Jonas, e você vai se converter com a pregação de Jesus Cristo? Ou você irá preferir continuar seguindo os falsos profetas, que te ensinaram a crer em estátuas? As estátuas não poderão te salvar do inferno depois da sua morte. Coloca um pano na frente das estátuas. Fala para elas se limparem, para ver se elas podem tirar o pó delas. Só existe um Deus que criou todas as coisas. Imagens de esculturas não podem salvar ninguém do inferno. Elas não podem ajudar ninguém. Não acredite no que os falsos profetas ensinam. Eles ensinam que o ser humano não tem alma. Eles ensinam que o inferno não existe. Eles ensinam a adorar estátuas feitas de gesso. Jesus Cristo disse que o ser humano tem alma, que o inferno existe. Em quem você prefere acreditar, em Jesus Cristo ou nos falsos profetas? Quem prefere seguir os falsos profetas depois da morte e irá com eles morar no inferno? Você decide, aceita o verdadeiro Evangelho ou rejeita.